Salve turma, mais um vídeo aqui do curso Dominando Estrutura de Dados 1. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos embora nesse assunto de funções. Bom, nós vimos e codificamos funções com passagem por valor, agora nós vamos ver passagens por referência, né? Que é esse outro tipo de passagens de parâmetros, né? É passado a referência, quando a gente passa um parâmetro por referência, é passado a referência e entenda como endereço de memória, memória. Então, referência é um termo para significar que significa endereço de memória de uma variável, ou seja, é um ponteiro para essa variável, né? Lembra nas aulas de ponteiro que quando a gente passa o endereço de uma variável, nós estamos passando basicamente um ponteiro para ela, né? Um ponteiro que guarda aquele endereço, ou seja, que aponta para a região de memória daquela variável. Então, quando você passa uma função, um parâmetro por referência, é passado um ponteiro para essa variável, né, para a função, possibilitando que a função ela altere essa variável externa que você está passando a referência. Então, é isso que acontece. Então, enquanto que aqui na passagem por valor a gente simplesmente passa uma cópia, quando a gente passa a referência, passamos o endereço, dentro da função você consegue alterar coisas que está fora dela. Aqui não. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um x... lembra, a gente passou o 10 e o 20. Se eu tivesse passado um x igual a 10 mais 50, né, que fosse igual, daria 60, esse x ele não teria nada a ver com a variável a que estava lá fora, não teria relação nenhuma. A única relação que eles tiveram no começo foi que o a passou uma cópia do valor dele naquela época, que é o valor 10. Após isso, são variáveis totalmente independentes. Elas residem em regiões de memória diferentes e elas não têm relação nenhuma. Então, o valor do x seria 60, enquanto o do a continuaria sendo 10. Aqui não. Aqui agora a gente já pode ter uma manipulação dentro da função para alterar coisas fora dela. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é isso, né? Então, vamos executar aqui, ó. Eu vou até ser um pouco mais rápido, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Eu já vou declarar para nós essas três variáveis. Então, a gente vai ter aqui o A, o B e o C. Inicialmente, a gente tem o valor aqui, o A igual a 10, o B igual a 20 e o C tem um lixo aqui, tá bom? E olha só o que vai acontecer. Aqui, ó, quando a gente chamar essa função soma, olha o que essa função soma está esperando. Ela vai continuar somando dois valores inteiros, só que ao invés dela retornar na função o valor da soma, né, o valor dessa soma dos dois inteiros, ela vai fazer essa alteração, ela vai fazer esse retorno, entre aspas, utilizando um ponteiro como referência. Então, é como se ela estivesse retornando pelo parâmetro. Tá, mas Samuca, está meio estranho. Isso já vai ficar um pouquinho claro para vocês o que está acontecendo. Então, quando a gente vem aqui e chama o soma, nós estamos passando por valor. Os parâmetros A e B estão sendo passados por valor para a função. Então, a gente vem aqui e está passando, por exemplo, o 10 e o 20. Então, o A vale 10 e o B vale 20. Então, o que está acontecendo? Ó, em uma outra região de memória, nós temos aqui o x, y e o z. O x é um inteiro, pula 4 bytes. O y é um inteiro, pula 4 bytes. E o z é um ponteiro para inteiro, então ele guarda a referência de memória. Então, se fosse a próxima região disponível, né, seria x008 mais 8 bytes, seria aqui o x016. Né? A gente não vai usar, mas seria isso. E o que está acontecendo aqui? O x está recebendo uma cópia do valor de A, ou seja, o 10. Então, ele está recebendo o 10 aqui. Vamos colocar de uma outra cor, vamos colocar de azul escuro. Está recebendo aqui o 10. O y está recebendo o 20, que é uma cópia do B. E agora, olha só o que está acontecendo. No C, nós estamos passando aqui o endereço de memória da variável C. Qual que é o endereço de memória que nós estamos passando? É o A 108. Então, aqui ó, nós estamos passando o valor, vamos colocar de uma outra coisa, está acabando minhas coisas, vamos colocar de laranja mesmo. Então, eu estou passando aqui ó, o A 108. Então, quando a gente fala passagem por referência, na verdade, a gente está passando uma referência de memória, um endereço de memória por valor. Ou seja, a gente está fazendo uma cópia de uma passagem de parâmetros por referência, você está passando uma cópia de um endereço de memória para um parâmetro. É isso que você está fazendo. Então, como a nossa variável z, ela tem um asterisco aqui, significa que ela é um ponteiro. Ela é um ponteiro para variáveis de qual tipo? Ela é um ponteiro para variáveis do tipo inteira. Ou seja, essa variável, ela guarda endereços de memória de variáveis que são inteiras. E aqui a gente está passando o endereço
da variável C. Qual que é o tipo da variável C? É um int, então tá sendo válido isso aqui. Então aqui o tipo, né, o e-comercial, o tipo de dado que a gente está passando aqui é um ponteiro para o inteiro. Então quando a gente passa o endereço de memória de uma variável inteira, a gente está passando um ponteiro para essa variável. Então aqui no Z, o que nós estamos recebendo é de fato o A108. Então, se a gente fizesse o desenho, significa que o Z está apontando para a região de memória da variável C. É isso que está acontecendo. Daí a gente vem para a próxima execução do programa, que é aqui, ó. Nós estamos fazendo o seguinte, ó. O X é 10, o Y é 20, isso aqui dá 30. Onde você vai colocar esse resultado? Está colocando o resultado no conteúdo do Z. Z é um ponteiro, então vamos relembrar lá das aulas de ponteiro. Onde Z está apontando? Está apontando para essa região de memória aqui, ó, está apontando para cá. Qual que é o conteúdo dessa região de memória? Ou seja, dentro dessa região de memória, o que tem dentro dessa casinha aqui? Ó? Tem um valor lixo. Então, o que eu estou falando? Olha, vai no conteúdo da onde eu estou apontando, ou seja, eu guardo aqui o A108, que é onde eu estou apontando, então vai aonde eu estou apontando, e dentro da casinha, que é o conteúdo, coloca esse valor aqui, que é o 30. Então, é isso que está acontecendo. Eu estou colocando o valor 30 aqui. Então, note que agora, passando o endereço de memória de uma variável, né, passando como uma variável, né, como parâmetro por referência, significa que eu estou passando o endereço de memória daquela variável e agora, como eu estou fazendo isso, eu tenho o poder de, dentro da função, alterar o valor dessa variável que está fora. Então, isso acaba sendo muito poderoso e para isso eu utilizo ponteiros. Tá? Ponteiros nada mais é do que variáveis que guardam endereço de memória de uma variável, tá? Que tem algum dado tipo. Então, essa é uma outra forma que nós fizemos aqui de fazer a soma. Então, ao invés de fazer o retorno da função aqui, nós estamos alterando a variável aqui fora, que no caso é o C, utilizando um ponteiro para ela. Ficou confuso? Tá muito difícil? Pausa o vídeo. Volta no comecinho aqui desse exemplo e tenta rabiscar, tenta pegar o passo a passo aqui. Então, recapitulando, a passagem de parâmetros por referência, basicamente você está passando uma referência, que é o endereço de memória, uma cópia de um endereço de memória para uma variável, né? Para um atributo de uma função, para um parâmetro de uma função. E quando você tem dentro da função um parâmetro, que você tem um endereço de memória, é muito poderoso, né? Você tem um ponteiro para uma região que está fora da função, que você consegue manipular dentro da função. É isso que acontece. Uma vez feito isso, vai terminar aqui, ó, a função termina a execução. Quando termina a execução, o que acontece? O sistema operacional ele libera tudo isso aqui, ó, que foi utilizado pela função. Então, isso aqui é liberado, não tem mais nada. Então, agora essa região de memória que foi utilizada pela função pode ser utilizada para outros fins, por exemplo, para chamar de uma outra função ou para outra coisa. É isso que acontece. Então, aqui são duas maneiras para a gente chamar funções. Aí você fala, tá, Samuca, mas nesse caso da soma, para mim não faz muito sentido você retornar o resultado da soma por referência, né? Fazer esse retorno por referência, ou seja, a partir do endereço de memória de uma variável externa, você retornar esse valor. Não faz muito sentido. De fato, aqui não faz, porque nossa função retornaria um valor só. Mas suponha que por algum motivo você queira fazer uma função que chame, por exemplo, vamos fazer aqui de laranja, você quer fazer uma função que chame soma e subtração. Você quer fazer uma função que retorna para nós a soma de dois números e a subtração deles. Por algum motivo você quer fazer ao invés de fazer duas funções, você quer fazer uma função só para isso, né? Então deixa eu mover para cá, ó, para ficar, vamos fazer aqui, ó, que talvez fique melhor. Então vamos supor que você queira fazer isso, né? Então, você tem algumas formas de fazer. Você poderia aqui fazer um retorno, um int. Então, você poderia, por exemplo, retornar um desses valores, né? Você tem a soma e sub. Então, vamos supor que você queira fazer o retorno da soma pela função. Só que, e como que você vai retornar o segundo valor? A tua função ela quer retornar dois valores. Então, o outro valor que você retornaria seria, por exemplo, por referência. Então, você poderia colocar aqui um ponteiro chamado sub, que vai retornar para nós aqui a subtração por referência. Então, o que você faria aqui? Você poderia fazer desse jeito, ó. Você teria aqui, então, um int soma igual a x mais y. Você teria, então, agora, eu vou alterar o conteúdo desse ponteiro, você tem um ponteiro sub, né? Que ele está apontando para uma região de memória lá fora. Então, você quer retornar esse valor da subtração
utilizando esse ponteiro. Então você vai pelo conteúdo, né? Eu vou pelo conteúdo dessa variável. Então assim, ó, o ponteiro está apontando para uma variável lá fora, eu quero colocar o valor da subtração nessa variável que está lá fora. Então o que eu faço? Eu faço aqui o sub de x menos y. E por fim, eu faço um return soma. Então eu fazendo dessa maneira, o que aconteceria? Eu fazendo dessa maneira, eu estou fazendo uma função que retorna dois valores para mim. Tá? Então ela está retornando um valor pelo próprio retorno da função e está retornando um outro valor por referência, ou seja, usando uma referência, um ponteiro está chegando no valor lá fora. Se a gente fizesse isso aqui rapidamente, ó, poderíamos ter um programa onde, por exemplo, tivesse uma variável aqui, ó, ignora isso, tá? Não tem mais nada a ver com isso, vamos focar só nesse código aqui. Então a gente poderia ter um C e um D, e o C seria a soma e o D seria a subtração, por exemplo. Então, a gente teria aqui um endereço de memória, né? Que seria, por exemplo, o A é 112, que é 4 bytes lá. Então, o que a gente faria? Na hora de passar, na hora de fazer a chamada seria mais ou menos algo como isso aqui, né? Ó, seria, então, essa aqui seria a função, a tua chamada seria algo como isso aqui, ó. O C é igual a soma e sub. Você passaria o A, passaria o B e passaria o endereço do D que vai guardar a subtração. É isso que você faria. Então, na hora que você tivesse aqui as suas variáveis, você teria uma variável aqui, vamos fazer de laranja, uma variável x, uma variável y e uma variável sub. O que vai estar acontecendo aqui? O x e y você está passando por valor, né? Então, aqui teria o valor, vamos colocar aqui um azul escuro, está passando aqui o valor 10 e aqui o valor 20, como a gente está fazendo anteriormente. E agora você está passando o endereço da variável, está passando o D como referência. Né? Então você está passando o endereço da variável D, que é... Qual que é o variável? É esse aqui, ó, o A112. Então você está passando aqui vamos colocar de uma outra cor aqui, vamos colocar de vermelho. Você está passando aqui o A112. Significa que o ponteiro sub está apontando para essa região de memória aqui. E aí o que você está fazendo? Você está declarando uma outra variável soma, que estaria aqui, ó. Teria uma outra variável soma aqui dentro da caixinha. No endereço de memória, como o sub é um ponteiro, então é x008 mais 8 bytes, então seria x016. Aqui dentro, o que você está fazendo? Você está guardando o valor, né, nessa linha de código aqui, ó, o valor soma é igual a x mais y, então x é 10 e y é 20, então aqui seria 30 nessa variável soma. E você está fazendo o seguinte, olha, a subtração aqui, que é 10 menos 20, ou seja, é menos 10, você quer passar, né, você quer alterar o conteúdo da variável que o sub está apontando. Então, o que você quer fazer? É como se você estivesse retornando o mesmo valor por referência. Então, você tem uma referência de memória de uma variável externa, que é o sub, que está apontando para essa região de memória. Para você passar esse valor, retornar esse valor para lá, você tem que alterar o conteúdo dessa região de memória, ou seja, o conteúdo da onde você está apontando. Então, por isso que eu uso o asterisco. Estou alterando o conteúdo da onde eu estou apontando. Então, eu venho onde eu estou apontando e falo, olha, eu quero que o conteúdo dessa região que eu estou apontando, ou seja, aqui dentro dessa caixinha, tenha o valor de 10 menos 20, ou seja, menos 10. É isso que está acontecendo aqui. E, por fim, eu estou vindo aqui dando return soma. Então, o soma, que é 30, está sendo retornado onde? Está sendo retornado na variável C. Então, aqui está vindo o valor 30. É isso que acontece. Acabamos aqui a execução do nosso programa. O que acontece? O sistema operacional vem e limpa tudo isso aqui. Ó. Ele limpa tudo isso aqui para nós e libera. Então, aqui é um exemplo bem bobinho que a gente pode querer usar o passagem por referência, ou seja, a gente está passando o endereço de memória que nós queremos fazer um retorno lá. Então, dessa maneira, pode ser feita. Um outro jeito que pode ser feito também, nesse caso do soma, eu poderia não retornar nada pela função, poderia fazer um soma e sub sem retornar nada, e eu vou passar aqui um int x, um int y, e agora o que eu posso fazer, eu vou fazer até de outra cor, eu vou passar então dois parâmetros por referência, eu quero fazer o retorno então da soma por referência, ou seja, utilizando um ponteiro que vai no conteúdo que está fora da função e altera, e um ponteiro para sub. Então, você pode fazer dessa maneira também, que vai dar certo, né? Só que aí você faria algo como... vamos fazer outra cor. Estou misturando todas as cores, mas tudo bem. Você faria aqui, por exemplo,
o conteúdo do ponteiro que soma está apontando, né? Da região de memória onde soma está apontando é x mais y, ponto e vírgula, e a subtração, você vai no conteúdo lá, é x menos y. Isso aqui também dá certo, tá bom? São duas maneiras de você fazer, vai depender do teu gosto, mas o que eu quero chegar na conclusão é que você vai passar parâmetros por referência sempre quando você quer retornar valores que foram computados dentro dessa função para essa variável externa que você está passando a referência, que você está passando o endereço de memória. Em outras palavras, a gente usa passagens de parâmetros com referência quando você quer quando você tem múltiplos retornos na tua função, geralmente é esse o uso, e esse endereço de memória que você passou vai ser guardado por um ponteiro. E é esse ponteiro da função que vai conseguir alterar o conteúdo dessa variável externa acessando pelo conteúdo. Aqui, ó. É por isso que as aulas anteriores de ponteiros são muito importantes para vocês entenderem. Então, muito provavelmente, né, talvez, vocês usavam essa passagem por referência, decoraram que tinha que usar dessa maneira, mas não sabiam por quê. E agora vocês estão entendendo por quê. Porque você vai ter um ponteiro aqui, por exemplo, um ponteiro soma, que vai estar apontando para alguma região de memória, e agora você sabe que se você tem um ponteiro apontando para uma região de memória, você pode alterar o conteúdo dessa variável, né, dessa região de memória, utilizando o ponteiro, usando o asterisco. Tá bom? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo de novo, mas eu acho que eu dei exemplos aqui bem interessantes para vocês de passagens por referência, e para esses exemplos eu vou deixar agora sim que vocês codifiquem. Então, eu sugiro que vocês codifiquem aqui, fazendo um programa parecido com o que a gente fez no vídeo passado. Esse código aqui dos slides, e façam a mesma coisa usando essa versão aqui, ó, int soma e sub, usando esse inteiro aqui, né, e passando só um parâmetro, retornando só um valor por referência, e fazendo aqui, retornando 2 valores por referência. E façam a impressão das variáveis do programa, antes de chamar a função, façam a impressão dos endereços e valores dos parâmetros da função, e depois faça dos parâmetros do programa novamente depois da função, exatamente como a gente fez aqui, ó, no vídeo anterior, tá bom? Então faça dessa maneira, mas agora codificando essas versões dessas funções. Então façam isso, um excelente exercício para vocês fazerem e entenderem de fato o que está acontecendo aqui desses problemas de memória. Tá bom? No próximo vídeo, aqui tem uma simulação do exemplo, né? E no próximo vídeo eu venho com um detalhe final aqui de funções e a gente vem com mais exemplos aqui para fixar mesmo o conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa dúvidas aqui, vocês podem deixar no comentário, deixa seu like, nos vemos no próximo vídeo.